costumo dizer que eu podia estar aqui matando, roubando, mas não, estou aqui mostrando para vocês a experiência que a gente teve na cidade de Analândia, né? É super importante a participação de cada pessoa na construção da nossa política mesmo, porque a gente deixa na mão de várias pessoas o poder da decisão, mas a gente não fiscaliza, não cobra, não participa, né? A gente acha que votando está de bom tamanho, chegou, eles estão lá, estão recebendo muito bem para trabalhar, mas eles não estão trabalhando, né? Quando a gente, em Analândia, a gente formou a ONG, né? A Analândia fica a 200 quilômetros aqui, um pouco mais talvez, e a gente tinha uma situação muito difícil. A gente tinha uma cidade que estava sendo dominada pelo mesmo governo há mais de 20 anos já, quase 20 anos, na verdade. A gente não queria mais aquele prefeito, a gente não queria mais ruas esburacadas, a gente não queria mais a perseguição política. Era uma situação que a gente tinha, que todo mundo que batia de frente com o prefeito, que cobrava uma situação, tinha alguma retaliação. Seja o seu cachorro envenenado, seja um carro que você tinha uma ameaça mais brusca, né? Ou até mesmo uma situação de violência mesmo e agressão. Em 2009, quando a gente... deixo essa mensagem para vocês, né, que eu tinha que ter deixado aí, né? Em 2009, em 2008, quando a eleição teve a derrota de manter o poder da mesma situação, o prefeito que tinha ficado anos no poder não podia se reeleger e colocou o primo no lugar. Mas, na verdade, quem mandava na cidade era ele. O primo dele nem aparecia na cidade, né? A gente tinha um alto valor de imposto e não tinha retorno, né? Aí eu falo para vocês, né, o que é o controle social para mim. Isso aqui está no site do governo, né, do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas o que é o controle social? Eu nem gosto da palavra controle, né? Eu acho que é a construção mesmo, né, da política pública com a ajuda da população. Cada um fazendo a sua parte. A Analândia, como eu disse, né, fica a 220 quilômetros de São Paulo e tem essa situação que eu peguei pelo IBGE, né? Esses dados, né? A população eleitoral, né? Para vocês darem uma olhada. E eu coloquei o gráfico para ficar mais claro. O vermelho são os eleitores e o azul a população. A gente não tinha criança, nem idosos. Todo mundo votava e mais um pouco a gente não sabe de onde, né? Essa é a ONG, né? O símbolo da ONG, né? O que a ONG fez, né? Em 2008, quando a eleição foi perdida, que todo mundo estava desanimado, um grupo de pessoas resolveu dar um basta nisso e procurar ajuda. A gente queria colocar os corruptos na cadeia, a gente queria caçar prefeito, a gente queria dar um jeito na cidade e ter a cidade que a gente tinha, né, de anos atrás, que a gente andava na rua tranquilamente, sem ter problema nenhum. Aí a gente firmou parcerias com várias ONGs, né, inclusive Voto Consciente, né, não necessariamente de Jundiaí, mas de São Paulo, Observatório Social e a Rede Amarribo. Então, nós firmamos uma parceria com a Rede Amarribo para dar um apoio. Porque quando a gente entra na luta contra a corrupção, a gente não pode entrar sozinho. A gente tem que entrar, formar um grupo e participar. Porque eles são muito fortes e eles não têm nada a perder, mas a gente tem. A gente tem família, a gente tem casa, a gente tem a nossa cidade, que é o bem mais precioso para a gente na luta da corrupção. Né? A Amarribo, o que ela faz? Ela faz um acompanhamento do Legislativo e do Executivo. Né? Acompanha as contas públicas, faz a parte de capacitação também, e ela dá o suporte também para a gente. Né? Indica a parte jurídica, a parte da mídia, tudo para auxiliar no combate à corrupção e a gente não ter problemas mais graves. Né? Isso daí foi quando a gente começou a participar das sessões na Câmara, né? Que aqui, alguém já foi na sessão da Câmara? Se vocês olharem, são poucas pessoas que participam. E é lá que a gente mostra para eles que a gente não está de brincadeira. Quando a gente começou a participar das sessões da Câmara, o prefeito de Analândia, na verdade, o primo do prefeito, começou a convocar os funcionários a participarem. E aí a gente não conseguia entrar na sessão. Então, cada vez mais cedo a gente chegava, 3, 4 horas da tarde, a sessão começa às 7h30, e ela ocorre quinzenalmente às terças-feiras. E aí a gente começou a chegar mais cedo para poder conseguir acompanhar. Levávamos cartazes como esse, né? E a gente começou a ser ameaçado dentro da Câmara. Tem até gravação e tudo mais, né?
Aí a sessão da Câmara lá, né? A Analândia tem 4.000 habitantes, né? Então não é muito grande, né? Cabeça do meu avô ali em cima, tá vendo? Todas as idades aparecendo, né? A gente começou a fazer as denúncias, porque não adiantava só participar da sessão, pedir documentação que eles não davam, né? A gente denunciou a compra de voto, denunciou a parte do show do Gera Samba, que foi uma contratação que eles fizeram há 17 anos atrás. O show nunca aconteceu, né? A questão da estação de tratamento de esgoto, que a gente denunciou para o CQC. O aterro sanitário, que 5 anos que ele tinha sido construído, mas nunca tinha sido utilizado. E depois, por incrível que pareça, a gente foi para Brasília e na semana que a gente ficou em Brasília, eles enterraram o aterro sanitário, para dizer que já tinha atingido a capacidade. Falsificação de olerites, as obras irregulares, né? Fraude no concurso público, prestação de contas suspeitas, onde uma papelaria forneceu carne para merenda escolar. Detalhe, a papelaria era de um vereador. E a recusa na disponibilização da documentação. Toda documentação que a gente pedia, a gente tinha que entrar com uma ação, com mandado de fazer, de obrigação, né, de fazer, pedindo para fornecer a documentação para a gente, porque eles não davam. E isso é um direito de cada um, de cada cidadão. Aí aconteceu uma parte triste, né? Com a pressão que a gente estava fazendo para o executivo, esse daí é um vereador lá da cidade, né? Era um vereador. Ele começou a denunciar, principalmente a questão da compra de votos. Ele tinha documento que desapareceu no dia que mataram ele na casa dele. Então, quando a gente fala de participar de fazer parte do combate à corrupção, a gente brinca, né? A gente fala assim, corrupção mata, reaja. Que a gente não pode deixar que isso aconteça mais. Ele foi morto, foi provado que o irmão do ex-prefeito, que era o que mandava na época, foi o pagante do assassino. Foi a júri popular esse ano e o mandante foi condenado a 18 anos de cadeia. Ele morreu um ano depois da fundação da ONG, né? Até na época eles falavam que a gente ia desistir, e a ONG completa agora em outubro 5 anos de existência. A gente, Analândia, é conhecido pelos protestos, né? Nós gostamos de fazer protestos. Isso aí foi em 2010. 2010 não. 2010. Foi na eleição presidencial de 2010. A justificativa que eles tinham para o grande número de eleitores era que era uma instância climática e, por isso, muita gente tem casa de temporada lá. Por exemplo, eu moro em Sorocaba, mas eu voto lá porque eu tenho casa lá. Faço parte, sou mesária voluntária e tudo mais. Então, eles justificavam que isso era permitido. Esse dia foi o segundo turno e teve uma abstenção de 33%. Então, cadê os turistas que votavam em Analândia? Né? A gente conseguiu provar isso. Então, fizemos uma carreata com os fantasmas. Cadê os fantasmas? Isso daí foi em dezembro de do mesmo ano, né? 2010. Foi o movimento que nós fizemos com o apoio de toda a rede Amarribo Brasil, onde, na época, nós éramos em 100 e poucas organizações no Brasil de controle social, e que levou, com o movimento, cada ONG levou um representante para a Analândia para fazer um movimento de repúdio ao assassinato do vereador. Então, foi um movimento que a gente lavou a frente da Câmara, lavou a frente da papelaria, né, claro, e lavou a frente da prefeitura, significando a limpeza da corrupção, né. Esse aí é na frente da prefeitura, né, população lá. Aquele cara de amarelo, ele tem uma história bem bacana, né, porque a gente acha que é só aqui no estado de São Paulo, porque a rede Amarribo, no estado de São Paulo, ela tem 207, no Brasil, são 207 ONGs hoje de combate à corrupção e controle social. Só no estado de São Paulo nós somos 74. E esse cara, ele veio lá do Piauí para a Analândia para fazer a movimentação, trazer para participar com a gente, né? E hoje a gente participa com ele lá, que ele tem a Marcha contra a Corrupção no Piauí, há 13 anos. No mês de julho ocorre essa marcha, caminhando de uma cidade para outra. Esse ano foram 121 quilômetros, né, que a gente caminhou. A gente faz a caminhada, chega na cidade, fiscaliza, à noite apresenta na praça, faz uma aula, chama aula cidadã, né, aula de cidadania, e apresenta todas as irregularidades que a gente descobriu lá, né. E aí o prefeito, o vereador, o poder público tem o direito de se explicar. Às vezes eles aparecem. Eu nem sei se é melhor que apareça, porque a população não aceita as explicações. Esse daí foi o aniversário de 5 anos do aterro sanitário. Esse daí foi o aniversário de 1 ano da morte do vereador.
né? Foi na frente da Câmara. Esse dia foi interessante, porque nós tivemos 83 pessoas participando do movimento. Foi o movimento que a gente mais teve gente da cidade envolvida, porque nós fizemos uma passeata à noite com velas, e as pessoas que eram... porque, na verdade, nós fomos considerados oposição, né? Quando a gente entra no movimento de combate à corrupção, nós vamos ser sempre oposição. Oposição à coisa errada. Nós somos apartidários de uma certa forma. Nós não envolvemos o partido. Mas eles são bem-vindos, sim, para construir. Nós temos que ter a negociação e a conversa com eles. A gente não vai trabalhar em prol de ninguém, mas a gente vai ajudar a construir uma política melhor. E as pessoas, nesse dia, que estavam era um sábado à noite, e a gente tem um calçadão onde o pessoal se reúne. As pessoas que eram da situação, chamada situação, abaixaram a cabeça, e o restante aplaudiu, os turistas e tudo mais. Então, foi bem emocionante. Esse dia aí foi um dia muito especial, foi o dia da eleição de 2012. Nós trabalhamos com a conscientização da população, com a fiscalização. Nós formamos 80 fiscais para combater os fantasmas. Então, o que a gente fazia? A gente tinha casos de chegar e já terem votado no lugar, e aí justificava, porque aí você justifica atrás e está tudo certo, né? Tem uma certa flexibilidade nessa situação, né? E aí você não sabia o que era. Às vezes a pessoa chegava com um papelzinho, eu vim justificar o meu título. Quem garante que aquele papel com aquele número era seu? Então a gente barrou. Sem fotografia e sem título não votava. Então isso diminuiu o número de fantasmas naquela eleição. Nós não apoiamos nenhum candidato, mas como cidadãos a gente tinha o direito, né, de escolher quem que a gente ia eleger. Entre escolher o ex-prefeito, que era irmão do cara que mandou pagar o assassino do vereador, nós iríamos votar no cachorro, mas a gente não ia votar nele. Essa foi a nossa lei. Não vote nulo, não vote contra. Não vote nulo, nem vote em branco, vote contra. Era a nossa frase para a eleição. E com isso nós conseguimos, com 700 votos de diferença, nós derrubamos o irmão do assassino da coisa. E aí a população comemorando, foi um dia muito emocionante, porque eu sou mesária, quando eu desci da escada, o pessoal chorava, emocionado mesmo, porque eles não acreditavam que seria possível trocar o governo, mas foi. Então eu acho que é um trabalho muito duro você mobilizar a população, mas quando você consegue, ninguém tira mais de você. Hoje nós temos uma cidade onde as pessoas falam o que querem sobre política, não têm medo. Elas cobram do prefeito e o prefeito volta atrás. Porque ele sabe que se ele não resolver, não fizer as coisas de acordo com o que a população quer, a população vai fazer isso que fez com esse prefeito, vai tirar ele de lá. Seja no dia da eleição, seja por cassação, e seja por qualquer outro motivo, né? Esses são os resultados, né, que a gente acha que não dá certo, né? Eu até vim com a camiseta intencional, mas nós tivemos o fim, né, do império, que a gente costuma dizer. Esse ano saiu a decisão do show do Gera Samba. Ele vai ter que devolver R$1 milhão, que é corrigido com juros, né? Fora as pessoas, eles usavam como moeda de troca também para a eleição. Eles construíram um conjunto habitacional e ele segurou as escrituras. Então, se ele não ganhasse, ele não entregava. E ele foi fazendo isso e nunca entregou. Aí a ONG entrou com uma ação e ele foi obrigado a entregar as escrituras, né? Isso daí são as ações, né? Outra parte importante são mais de 50 processos entre a antiga e a nova gestão, né? Porque a gente processa todo mundo mesmo. Se não fizer o certo, vai ser processado. O Beto Perim, que é o ex-prefeito, né, ele foi condenado a 2 anos e 26 dias por crime de falsidade ideológica. Com certeza vai pagar multa, né? Mas tudo bem. Os irmãos dele, que eram todos que trabalhavam na prefeitura, também que estavam envolvidos, também foram condenados. Mas eu acho assim que, além de tudo isso, o maior resultado que a gente teve mesmo foi a conscientização política, da população, né? Que a população hoje trabalha pelo que quer. Como disse a Tuane, trabalha por uma cidade melhor, né? Esse aqui é o pagante do crime, né? E é isso. Aí eu deixo para vocês a pergunta, né? Que cabe a cada um de nós participar, né? Mas até quando cada um de vocês vai ficar sentado esperando, né?
Cada um de nós, não só de vocês que estão aqui, né? Vocês já fizeram a parte de vocês que vieram aqui. Mas e aqueles que estão sentados, que estão reclamando e não fazem nada? Porque a culpa da corrupção é dos honestos. É um fato. Porque os desonestos, eles não estão nem aí. Eles não têm nada, eles só estão ganhando mesmo. Quanto mais eles roubarem, melhor. Agora, os honestos, eles sentam e deixam que os desonestos roubem. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte.